Gente, tudo bem? Que prazer imenso estar aqui novamente no Clube Arte da Silvinha Borges. E a aula de hoje é muito especial. Gente, eu vou ensinar esse avental maravilhoso, super fácil de fazer, e também vou ensinar para vocês esse pano de copa. Eu vou trabalhar com os tecidos da Aurora Tecidos, esse pano de copa preto e esse tecido maravilhoso de barrados. A Aurora Tecidos é a loja parceira da Ibirapuera Têxtil. Lá você encontra diversos tecidos 100% algodão, tricoline, linho com algodão, pano de copa, guardanapo, fralda, flanela, piquê, fustão, entre outros. Acesse www.auroratecidos.com para ficar por dentro de todas as novidades e lançamentos e garantir os seus produtos. O WhatsApp é DDD 19 99768 8229. Então, gente, vamos para a aula? Gente, então vamos lá, vou ensinar vocês a fazerem um avental e o pano de copa, mas antes eu quero explicar para vocês os moldes, para que vocês não tenham dúvidas, tá bom? O molde do avental é grande, então para facilitar a vida de vocês aí em casa, eu sempre divido os moldes em tamanhos de folha A4, que é aquela folha que a gente consegue usar a impressora para imprimir, né? Levar numa xerox e imprimir de repente. Então olha só, as partes do avental, eu tenho aqui avental parte 1, avental parte 2, avental parte 3, tá? Observem aqui as letras, gente, eu sempre coloco as letras como guia, ó. AB, CC, D e D. Então, as letras iguais, a gente vai juntar as letras iguais. Onde os moldes têm linha pontilhada, indica que é junção de molde, tá? Isso tudo vem bem explicadinho nos moldes, não se preocupem, ó. Então, eu vou só explicar aqui mais ou menos para vocês entenderem, ó. Então, vocês vão cortar os moldes da folha e vocês vão juntar. Então, observem aqui, olha, que eu estou juntando letra C com letra C, letra D aqui embaixo com letra D. Então, esse molde vai ficar assim. Depois que eu juntei a parte 2 com a parte 3, deixa eu até trazer um pouquinho mais pra cá para vocês enxergarem melhor. Aí vem a parte 1, olha só. Vou dobrar aqui só para vocês entenderem, que vocês vão cortar o papel, né? Para fazer a montagem do molde. Olha só. Aqui só para explicar para vocês. Olha só, então aqui eu juntei letra A com letra A, letra B com letra B. Então é assim, olha, que fica o nosso molde. Observem aqui que eu tenho a parte de cima do avental e apenas metade. Então observem que aqui está escrito dobra. Outra observação importante, aqui embaixo está escrito assim, aumente 50 centímetros, ó, aumente 50 centímetros. Depois que vocês montarem essa parte, vocês vão pegar um papel maior, uma cartolina, o que vocês tiverem aí ao alcance de vocês, e vocês vão riscar 50 centímetros para baixo, que é pra gente fazer o molde todo do avental, tá bom? Como essa parte é reta, é só a gente traçar, ó, seguindo essa linha aqui de cima, eu vou traçar uma linha até embaixo. E aqui desse lado também, ó, vou traçar uma linha até aqui embaixo, até dar 50 centímetros. Montado esse molde, vocês vão ficar, ó, com o molde assim. Então, a parte de cima do avental é essa que eu mostrei pra vocês aqui, ó, na junção dos papéis, certo? Observem que depois de montada essa parte, vocês vão ficar com apenas metade do molde. Olha, tá escrito dobra. Então, na hora da gente cortar no tecido, a gente tem que espelhar isso, tá? Para que o corpo do avental saia inteiro. Então, olha, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu já cortei o meu tecido de base. Olha só. Tá vendo? Ele ficou... Eu nem sei se aparece tudo aí no vídeo, gente. Mas, ó. Aqui eu tenho metade, que é metade do meu molde. Então, a gente dobra o tamanho, que é para ele sair inteiro, tá bom? Então... explicada essa parte dos moldes, a gente vai começar, ó, eu já cortei a base do meu avental,
O molde, ele já vem com margem de costura, então vocês não precisam deixar nada a mais. É só riscar e cortar certinho conforme o molde. Vocês vão observar também que na folha de moldes eu coloco medidas dos riscos que eu faço. É só para vocês terem uma ideia do tamanho real. Na hora de imprimir, tem que imprimir com um tamanho real, tá bom? Para não dar alteração. Então, beleza. A gente vai começar, ó, com as faixas. Deixa eu mostrar para vocês. Eu estou trabalhando com este tecido lindíssimo da Aurora Tecidos. Olha, esse tecido de barrados. Então, as alças do meu avental, tanto as alças do pescoço quanto as alças da cintura, eu cortei nesse sentido aqui, ó. Para que pegue todas as faixas. Pegue um pedacinho de todas as faixas. Então, olha só. Eu tenho aqui as faixas da cintura, que são duas faixas de 7 centímetros por 70. E eu tenho as duas faixas do pescoço, que são duas faixas de 7 centímetros por 50, tá? Sempre 7 de largura, duas de 50 e duas de 70. Então, gente, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dobrar direito com direito. Todas as faixas eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou passar uma costura com pé de máquina aqui, ó, nessa pontinha, e vou fechar toda essa lateral. Só vai ficar aberto por um lado, tá bom? Todas elas a gente vai repetir esse procedimento. Gente, então, ó, costurei todas as faixas. Aqui onde a gente passou a costura, eu vou cortar o excesso de tecido no cantinho, tá? Vou tirar um pouquinho do excesso aqui também. Corto o que tiver sobrando de linha. Aí, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou pegar a minha faixa. Tem mais uma linha aqui. Eu vou tentar abrir, ó, as duas metades do tecido para eu poder empurrar essa ponta, ó. Vou fazer isso aqui com a ajuda de um palitinho, alguma coisa comprida, ó. Eu vou fazer isso daqui. Até a ponta sair aqui. Então, com a ajuda do palitinho, ó, eu já vou dar uma ajeitada na ponta para ela ficar certinha, as pontinhas, tá? E aí a gente desvira toda a alça. Então, a gente vai fazer isso com todas as alças. E agora eu vou dar uma passadinha lá no ferro para ajeitar aqui, ó. A costura tem que ficar bem aqui certinha na lateral, tá? Então, eu vou passar um ferro para assentar toda a alça. E vou fazer isso com todas as outras. Gente, depois de passadas todas as alças, agora a gente vai rebater uma costura aqui em volta, tá? Em volta das 4 alças. Ó, gente, prendi as alças. Agora, esse tecido de faixas maravilhoso que a gente tem aqui, agora eu vou escolher 2 faixas para trabalhar no meu avental. E eu vou cortar essas faixas, olha só. Eu escolhi essa daqui, que uma faixa vai ficar na parte de cima do avental e a outra na parte de baixo. Então, eu escolhi essas duas aqui, certo? Vou colocar essa na parte de cima. Então, olha só, aqui onde eu prendi as minhas alças, deixa a alça bem certinha aqui assim. Inclusive, é bom até prender um alfinete, para ela não dobrar na hora que a gente estiver costurando o tecido. Ó, a faixa que eu escolhi. Então, gente, aqui é o seguinte, ó, parte de cima. Então, eu tenho aqui, ó, a parte de cima da minha faixa vai ficar aqui na borda do meu avental. Então, aqui eu vou passar uma costura com pé de máquina só aqui na borda. Eu já vou prender com o alfinete. E na parte de baixo, faremos o mesmo com a outra faixa, ó. Onde vai ser o barrado, né, de baixo do avental. Gente, é o seguinte, costura rebatida. Agora eu vou trabalhar com as 2 alças menores, que são as alças que vão no pescoço, tá? Vou reservar essas da cintura. Então, eu vou pegar meu tecido aqui, onde eu já cortei o molde do avental. Esse tecido é o pano de copa por metro, tá? Da Aurora Tecidos. Gente, aqui é indiferente o lado, tá? Não tem direito e avesso.
Se tivesse, a gente faria essa etapa no avesso, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó, das pontas, eu marquei 4 centímetros. Então, daqui dessa ponta 4 pra cá, e daqui 4 pra cá. Eu vou prender essas alças pra dentro da marca dos 4 centímetros. Eu vou prender uma aqui e outra aqui. Lembrando que, ó, aquela parte que ficou aberta, por onde a gente desvirou, é que vai ficar virada aqui pra ponta. Então, agora eu vou passar uma costurinha pra prender as alças no lugar. Então, gente, aqui na parte de baixo, ó, eu vou posicionar a minha faixa. Então, isso aqui é como se fosse o avesso do avental, a parte de trás do avental, tá? Então, ó, observa a faixa para ver se ela tá em pé certinha. A parte de baixo da faixa, né, do desenho, porque esse desenho ele tem sentido. Vai encostadinha aqui na borda de baixo do nosso avental. Então, aqui eu vou fazer o mesmo procedimento, ó. Vou encostar bem rente aqui ao meu tecido preto. Vou prender alguns alfinetinhos aqui para não sair do lugar. E a gente vai passar uma costurinha com o pé de máquina aqui embaixo. A gente vai fazer isso na parte de cima e na parte de baixo. Gente, ó, então depois que costurou, aqui, ó, só um detalhe. Aqui nessa parte de cima do avental é importante a gente ter uma boa sobra de faixa para os dois lados. Porque a hora que a gente for virar essa faixa, ela precisa dar certo aqui, ó, na parte mais larga do nosso avental, né? Porque aqui a gente tem a cava. Então, sempre precisa observar isso. Quando for costurar a faixa aqui na parte de cima, tem que deixar uma sobra boa para os dois lados, tá? Então, agora, olha o que eu vou fazer. Não vou cortar a faixa ainda, não cortem. A gente vai dobrar essa base aqui de baixo, ó, 1 centímetro para dentro. E eu vou dar uma vincada lá no ferro com essa base toda dobrada, tá? Vou até pôr um alfinete aqui, ó. E aí, ó, na parte de baixo, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Costurei a faixa aqui. Na parte de baixo, não precisa deixar tanta sobra, tá? Um pouquinho já é suficiente. Então, nessa parte que está solta aqui, a gente também vai dobrar 1 centímetro para dentro. E eu vou dar uma boa vincada lá no ferro, para que isso aqui permaneça dobrado, tá bom? Ao longo da faixa toda, tá, gente? Ó. Aqui já dobrei, ó, vinquei 1 centímetro para dentro na faixa toda. Essa é a parte de cima. Aí, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai virar pro outro lado. Eu vou virar meu avental aqui de frente, olha só. E as alcinhas já ficam posicionadas no lugar certo. Aqui. Olha só. Então, agora eu também vou dar uma passadinha no ferro de novo, pra gente dar uma assentada nessa parte que a gente dobrou pra cá. E aí, deixa eu mostrar o barrado de baixo. Mesma coisa, vou virar ele pra cima. Então, essa daqui é a parte da frente do nosso avental. Também vou dar uma passadinha pra gente dobrar bem certinho aqui, certo? Aí, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou passar uma costurinha na beiradinha, já prendendo essa faixa aqui. E a mesma coisa com a faixa de cima, tá? Não cortem ainda o excesso de faixa, porque eu vou explicar um outro detalhe. Então, aqui também, ó, vou passar uma costurinha aqui embaixo, certo? Gente, então, olha, eu fiz a costura aqui, certo? Eu prendi os barrados. Agora, olha o que a gente vai fazer. Deixa eu tirar. Aqui do avesso, tanto no barrado de baixo quanto no de cima, a gente vai passar uma costurinha, olha, aqui na beiradinha. Porque eu vou cortar o excesso de faixa. Então, para não torcer, para não sair errado, eu gosto de passar uma costurinha reta bem na beiradinha, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. E aqui, ó, principalmente aqui na cava. Esse aqui são as costas do nosso avental. Então, eu passei a costurinha. E aí, agora eu vou passar uma costurinha aqui, ó, na cava. Pra eu poder cortar isso daqui sem susto, sem medo de entortar. Ó, gente, eu passei a costura aqui. Então, agora, depois de feita essa costura, a gente vai cortar o excesso de tecido bem rente ao tecido preto. Que aí não tem perigo de entortar, de sair errado, certo? Esse lado eu já cortei. E aqui embaixo a mesma coisa, ó. A gente corta o que tá sobrando do tecido.
Agora, olha só o que a gente vai fazer. Com o avental assim, do avesso, né? Essas aqui são as costas do meu avental. A gente vai trabalhar por partes agora. Primeiro, eu vou trabalhar com essa parte da cava. Então, o que eu vou fazer? Lá no ferro de passar, eu vou dobrar mais ou menos 1 centímetro para dentro de toda essa borda aqui. Vou dobrar 1 centímetro e vou vincar. Vou fazer isso com as duas cavas. Ó, gente, depois que a gente dobrou, que a gente vincou lá no ferro, a gente vai fazer mais uma dobra. Olha só. Depois de feita essa segunda dobra, a gente vai bater uma costurinha, rebater uma costurinha bem na bordinha aqui, para poder dar o acabamento aqui da cava. Então a gente vai repetir esse procedimento com o outro lado também. Dobra mais uma vez e aí a gente rebate a costura. Ó, gente, então para vocês verem como ficou o acabamento aqui, ó, na parte da frente. Ele fica certinho, é um tecido molinho, fácil de trabalhar, tá certo? Olha a parte de trás. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento com as laterais, com essa parte reta. Inclusive eu já até deixei dobradinho, ó. Eu vinquei 1 centímetro para dentro, e aí a gente vem e vinca mais 1 centímetro para dentro. Só que aqui tem um detalhe importante, a gente vai colocar as alças da cintura, lembra? Então olha o que eu vou fazer. A parte aberta vai ficar embutida nessa dobra que a gente fez. Então a gente vai marcar 2 centímetros aqui, ó, da nossa pontinha. Vou marcar 2 centímetros para baixo e vou posicionar a minha alça. E quando eu vier rebatendo essa costura para dar o acabamento, eu já vou prender a alça no lugar, ó. Eu vou prender um alfinete aqui, certo? E aí aqui desse lado a mesma coisa, gente, ó. Já fiz uma dobra, vinquei aqui, mais uma dobra, a gente vinca de novo, e aí, ó, 2 centímetros daqui da pontinha, né, da cava, a gente marca 2 centímetros para baixo e prende a alça. Então agora eu vou rebater a costura aqui para dar o acabamento na lateral, e aí ao mesmo tempo eu já vou prender as duas alças, tá bom? Ó, gente, mais uma etapa concluída, o avental tá quase pronto. Agora é o seguinte, essa alça, quando a gente for amarrar, ela vem aqui pra fora. Então, para não ficar dobrando isso daqui, para não ficar esquisito ou até deformado, eu vou jogar minha alça pra cá e eu vou bater uma costurinha, ó, só aqui na bordinha. Inclusive, a gente vai fazer isso do lado de cá, ó, do lado direito do avental, para que a alça fique aberta, tá? Se a gente deixar assim, isso aqui fica dobrando pra dentro e fica deformado o avental. Então, assim, com isso aqui aberto, eu vou passar uma costurinha, ó, só aqui, só nessa beiradinha para manter a alça aberta. E aqui a mesma coisa. Puxo a alça assim pra fora, dobro o meu tecidinho pra encostar na alça, e aí a gente bate uma costurinha aqui, tá bom? Olha, gente, então passei essa outra costurinha aqui, certo? Pra alça ficar assim. Fiz isso dos dois lados. Agora eu vou reservar o avental, a gente vai montar o nosso bolso. Então, ó, pelo molde do bolso, eu cortei uma vez o meu tecido estampado, aquele de faixas, e uma vez o tecido preto. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou posicionar os dois direito com direito. Vou passar uma costura aqui em volta e a gente vai deixar uma aberturinha de 7 a 8 centímetros, mais ou menos, aqui, ó, na parte de baixo do nosso bolso. Olha só, agora a gente corta os cantos, o excesso, né? Tira o excesso de tecido. Vou dar uns picotes aqui, ó, nas curvas. Só na curvinha, tá, gente? Desse lado também. Agora a gente vai desvirar o bolso. Então agora a gente vai dar uma boa passada no ferro para assentar. Com a ajuda de um palitinho, gente, empurra bem os cantinhos para fora. Ajeita todo o bolso, dá uma passada no ferro. Aqui, ó, essa parte da abertura já dobra assim pra dentro, pra ela ficar certinha. E aí a gente vai rebater uma costurinha aqui, ó, só na parte de cima do nosso bolso, tá bom? Ó, o bolso pronto, aqui embaixo ainda tá aberto, só rebati a costura aqui em cima. Aí, agora voltamos com o nosso avental.
Então, gente, aqui ó, do lado direito do avental, né, da parte da frente, eu achei o meio do meu avental, risquei aqui. E aí eu fiz uma marcação, olha só, do topo aqui do meu avental até a base aqui é 34 centímetros. É a altura que a gente vai posicionar o nosso bolso. Ó, eu vou encostar ele nessa marca dos 34. E agora eu vou passar uma costurinha aqui em volta, reforçando bem a costura aqui para não soltar o bolso, tá? Essa costura eu vou passar na beiradinha, porque aí eu já consigo fechar essa abertura aqui, tá bom? Gente, olha como ficou bonito o nosso avental. Então o avental está prontíssimo. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem o pano de prato. Então, para fazer o pano de prato, olha, a gente vai precisar de 50 centímetros desse tecido de pano de copa, tá? Então ele tem 70 de largura e aí eu cortei 50 centímetros aqui. Então, para começar, gente, a gente precisa fazer a nossa bainha, né? O acabamento aqui, ó, da bordinha. Então, do mesmo jeito que a gente fez no avental, eu vou passar lá no ferro dobrando 1 centímetro para dentro. Em seguida, eu vou dobrar mais 1 centímetro e eu vou bater uma costurinha. Então, eu vou fazer isso nessa lateral toda e nessa lateral também o mesmo esquema, tá? Dobra 1 centímetro, depois mais 1 centímetro. E aí a gente bate a costura bem aqui na beiradinha da dobra, tá bom? Então eu já fiz o acabamento nas duas beiradinhas, já dobrei. Agora, ó, nessa parte que é a parte de cima, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Eu vou dobrar uma vez, vou dar uma passadinha no ferro e vou dobrar a segunda vez, pra gente poder passar a costurinha. Não precisa fazer isso nessa parte de baixo, porque é onde a gente vai colocar o barrado, tá? Só na parte de cima do pano. Olha, gente, então eu já fiz o acabamento em 3 lados do meu pano. Agora eu tenho aqui a base, né, a parte de baixo, onde eu vou colocar a faixa que eu escolhi. Então é importante, ó, que sobre uns 2 centímetros de cada lado, tá? Que a faixa seja um pouquinho maior do que o nosso pano. Então, ó, eu sempre falo assim, para não confundir, na hora de posicionar, posiciona a faixa do lado direito na posição certa, ó. Ela tá no sentido certo, porque ela tem sentido, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou virar e vou posicioná-la aqui do avesso, olha só. Então, eu vou passar uma costura agora nessa parte de baixo, mas para passar essa costura, olha o que eu vou fazer. Essa sobra de tecido eu já vou pegar e já vou dobrar aqui assim. Então, eu vou passar essa costura aqui embaixo com essas bordas do tecido já dobradas. Olha só. Então, agora eu vou e venho com a máquina e passo uma costura com o pé de máquina só aqui nessa borda, tá? Olha, gente, passei a costura, olha como ficou a parte de trás. Vai ficar dobradinho assim mesmo, tá? Agora, olha só, a gente desvira a nossa faixinha e automaticamente, ó, já fica dobradinha aqui. Por isso que a gente faz desse jeito, né? Usa esse truque de dobrar as bordas da nossa faixa, ó. Então agora, olha, lá no ferro de passar eu vou dar uma vincada com isso aqui bem dobradinho, bem certinho. E eu também vou dobrar 1 centímetro pra dentro, esse barrado todo aqui, ó. Pra ficar assim, tá bom? Então sempre que a gente vinca no ferro, fica mais fácil de passar a costura depois. Então agora, ó, depois que eu vinquei tudo, eu vou trazer o meu barrado pra cima do tecido preto. Vou ajeitar bem aqui essa borda, ó. Depois a gente dá uma passadinha no ferro de novo, tá? E aí, gente, agora é só passar uma costurinha pra prender o barrado no lugar. Então essa costurinha eu vou passar ela bem aqui na beiradinha, vou passar ela aqui e vou descer aqui, só pra gente poder dar o acabamento no pano. E aqui está o nosso pano prontíssimo, olha que acabamento perfeito e super fácil de fazer, gente. Fácil de presentear, fácil para vender um conjunto desses. Olha que lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, me encontra nas redes sociais por @taisfavero.atelier. Lembrando que Thaís não tem H. E é um prazer imenso poder participar novamente com a família arteira. Muito obrigada de coração. Um beijo e a gente se vê.